Olá galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos através das nossas videoaulas. Hoje vamos começar a nossa aula com uma afirmativa. Todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui um exemplo clássico, simples, para que a gente possa estar entendendo toda essa questão. Por exemplo, eu tenho aqui um bloco que está sobre uma superfície. Então, observemos aqui a superfície e aqui o bloco. Então, o que é que está acontecendo? Força resultante igual a zero. Por quê? Observemos o seguinte. Este bloco ele está sobre esta superfície. Então, o que é que a gente pode observar? Ele vai estar oferecendo aqui, nesse momento, nós vamos ter a força-peso. Esta força-peso é para baixo. Bom, mas para que tenhamos essa força-peso, vamos observar o seguinte. Como tem a força-peso, a superfície ela está segurando o objeto, né? Ele está em contato com a superfície. Então, automaticamente, ela vai oferecer uma força no sentido contrário. Essa força no sentido contrário que a superfície oferece para que ela possa segurar o bloco, ela é chamada de força normal. Então, nós temos aqui duas forças sendo aqui observadas neste bloco. Primeiro, o peso que está sendo oferecido pelo bloco e essa força normal que está sendo também em sentido contrário. Então, essa força, peso, ela vai ser igual à força normal. Então, o que é que acontece? Vamos imaginar, o bloco ele tem um peso de 10 newtons. Automaticamente, a normal também será de 10 newtons. Então, aí as duas forças elas vão se anular. Por quê? Porque uma está sendo para baixo e a outra para cima, com a mesma intensidade. Vale lembrar também, galera, que para eu encontrar o peso de qualquer objeto, eu vou ter que pegar a sua massa e multiplicar pela gravidade. E a gravidade aqui na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que se aproxima para 10. Então, por exemplo, eu vou até a balança. Lá eu não tenho o meu peso, lá eu tenho a minha massa. Se eu quiser o meu peso, eu vou ter que multiplicar por 10 ou 9,8. Por exemplo, se eu tenho uma massa de 70 kg, se eu quiser o meu peso, eu multiplicando por 10, eu vou ter aí 700 newtons. Já vale observar que massa é dada em quilogramas e peso é dado em newtons, ok? Então aqui, lembrando que os corpos eles estão sujeitos à ação da gravidade. Então a força resultante é igual a zero porque o bloco está parado, né? A única força, as forças que estão sendo aplicadas seriam a força-peso, mas como tem a normal e são iguais, então elas se anulam. E a força resultante, zero. Repouso. Já se observarmos aqui o exemplo 2, o que é que acontece no exemplo 2? Eu tenho aqui o mesmo bloco, a mesma superfície, porém tem um diferencial de que existe uma pessoa que está empreendendo uma força, está colocando uma força sobre o bloco. Então o que é que vai acontecer? Ele vai entrar em movimento, então ele não vai estar em repouso, ele vai estar em movimento. Então se ele vai estar em movimento, a força resultante ela não é nula, né? Mesmo tendo aqui, se o mesmo bloco, a mesma superfície, vai ter sim a força-peso, vai ter a normal, da mesma forma do anterior. Porém, elas vão se anular do mesmo jeito. Por isso que a gente considera aqui a força resultante e a força empreendida, a força normal empreendida pela pessoa, que vai fazer com que este bloco ele entre em movimento. Claro que para que este bloco entre em movimento, tenha essa movimentação, vários fatores devem ser levados em conta. Por exemplo, a massa do bloco, como nós já vimos lá na aula anterior, quando nós vimos a segunda lei de Newton, que ele vem trazendo essa questão de
Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quanto maior for a massa, maior vai ser a sua inércia. Nós já vimos muito bem que é a massa que determina a inércia. Então, o que é que vai acontecer? Para esse bloco, para essa pessoa conseguir tirar esse bloco, uma série de fatores deveremos observar. Por exemplo, o bloco ele está em contato com a superfície. Então, se ele está em contato com a superfície, está gerando a força de atrito entre o bloco e a superfície, né? Então, o que é que vai acontecer? Essa força de atrito, ela sempre vai ser contrária à força que está sendo empreendida. Por exemplo, se eu tenho uma força que está sendo colocada aqui nesse sentido, a força de atrito vai ser no sentido contrário. Por exemplo, se eu vou deslocar um bloco que é leve, eu não vou ter que aplicar tanta força, mas se aquele bloco ele é mais pesado, eu já vou ter que aumentar a força. Observemos aí que a força resultante está interligada ou ligada, nesse caso aí, com a massa do objeto, com a sua inércia, que também vai depender da sua força, vai aumentar ou diminuir a sua força de atrito. Né? Por exemplo, se eu pegar esse bloco aqui e colocá-lo numa superfície lisa, a força de atrito é uma. Se eu colocar esse bloco na superfície áspera, a força de atrito vai ser outra. Se eu pegar esse bloco e acrescentar 4 rodinhas, ou 4 rodinhas nesse bloco, a força de atrito também vai ser menor. Então observamos que o contato deve ser considerado para que possa se determinar este atrito, ok? E observemos aqui também no exemplo aqui embaixo a questão do movimento retilíneo uniforme. Então o que é o movimento retilíneo uniforme? Velocidade constante não nula e percorre uma trajetória em linha reta. Então, o objeto que estará em movimento retilíneo uniforme, ele vai ter uma velocidade constante e vai também estar em linha reta. Bom, então aí você pode imaginar, se ele vai ter uma velocidade constante e vai estar em linha reta, ele nunca vai parar? Sim, ele vai parar sim. Por quê? Porque existe aí várias forças que estarão, por exemplo, a resistência do ar, tem a questão da força de atrito. Então são vários fatores que contribuem para isso. Lembrando que na nossa próxima aula, nós vamos discutir exatamente essa questão do movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Então a gente observa aqui, nesse exemplo, um carro que vai estar em movimento retilíneo uniforme. Bom, se ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, a velocidade dele é constante. Então a sua aceleração é nula, é zero. Por quê? Bom, se ele vai estar em movimento, se ele vai estar com a velocidade constante, ele não vai estar sendo acelerado, ok? Então o que é que acontece? Ele vai estar aqui com a velocidade num sentido e o atrito do outro. Então, lembrando que a força de atrito sempre é uma força que vai ser contrária ao movimento. Por exemplo, geralmente as pessoas, quando enceram a casa, quando a nossa casa está encerada, ela fica, a superfície, o piso, ele fica liso. Então nós temos tendência, às vezes a gente chega até a cair. Por quê? Porque nós sabemos que o sapato, ele tem um solado de borracha. Mas quando ele entra em contato com o piso, que ele está liso, então o atrito diminui. Diminuindo o atrito, você pode estar sujeito a uma queda. A mesma coisa, por exemplo, já que eu citei o exemplo aqui do carro, a gente pode chegar, por exemplo, à questão dos pneus. Então, por exemplo, se eu deixo um carro com um pneu careca, ruim, o que é que vai acontecer? A força de atrito dos 4 pneus com o asfalto ou qualquer outra superfície vai ser diminuída. Sendo diminuída, vai estar propício a acidentes. Então, por isso que os pneus dos carros, eles devem ser trocados sempre que eles chegarem a um estágio. O próprio pneu já tem um ressaltozinho que vai indicando. Então, por exemplo, eu vou na frenagem, o pneu está careca, então eu não vou parar o carro em tempo hábil. Eu vou fazer uma curva, então de repente às vezes está ali molhado, a superfície não está tão áspera, então o carro ele vai derrapar, porque a força de atrito ela é diminuída com esse pneu que esteja ruim. Então, tudo isso deve ser observado. Então, só recapitulando a nossa aula de hoje, nós temos aqui a força resultante, que é igual a zero. Por quê? Porque o bloco ele está sobre uma superfície e
as forças que estão sendo aplicadas nele aí, elas se anulam. Então a força resultante é zero. Neste outro exemplo aqui, existe o peso anormal, porém está sendo aplicada a ele uma força. Então a força resultante não é nula. Por quê? Porque alguém está aplicando a força, ele está tirando, está deslocando, está tirando o bloco do repouso. Ok? Já o movimento retilíneo uniforme, que é a velocidade constante, né? E vai estar também em linha reta, ok? Então, se ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante e a sua aceleração, ela é nula, ela é zero, ok? Então, nós temos aqui também a velocidade, que a força de atrito é contrária à velocidade. E se eu quiser calcular o peso de qualquer objeto, é só eu pegar a sua massa e multiplicar pela gravidade, que a gravidade aqui na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, que se aproxima para 10 metros por segundo ao quadrado. E por que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8 metros por segundo ao quadrado? Por que ao quadrado? Porque é como se fosse assim, ó, é 9,8 metros por segundo ao quadrado a cada... é 9,8 metros por segundo a cada segundo. Por isso que ele tem que ser ao quadrado. Ok? Lembrando que massa é dada em quilograma e peso é dado em newtons. Ok, turma? A gente se vê na próxima aula.